Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo, continuamos nosso estudo aprofundando sobre os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. Estamos falando sobre a atividade dos neutrófilos. O papo hoje é para descrever os mecanismos efetores dessas células. Se você quer saber como elas eliminam agentes agressores, ou mesmo como elas são capazes de gerar lesões em nosso organismo, fique comigo no vídeo que a gente continua após a vinheta. Bora lá! Então, continuando aqui com os mecanismos efetores nos quais os neutrófilos atuam, nós já falamos no vídeo anterior sobre o processo de fagocitose e explosão respiratória, e agora vamos abordar outros mecanismos. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre a produção de defensinas e também uma estratégia muito interessante, que vai ser a produção de armadilhas extracelulares dos próprios neutrófilos. Vamos ver como isso acontece aqui. Bom, pessoal, basicamente, até mencionei no vídeo anterior, o neutrófilo ele consegue secretar também substâncias chamadas de defensinas, e a característica dessas substâncias é que elas têm efeito bactericida, eles eliminam bactérias especificamente, e isso também é um mecanismo de eliminação. Acho que essa imagenzinha aqui, né, esse desenho, ele meio que mostra isso, é como se o neutrófilo liberasse substâncias, né, tá aqui como se fosse um spray, sobre a estrutura dessas bactérias, que tem poder aí de muitas vezes paralisá-las ou mesmo eliminá-las. Então, basicamente, é sobre isso a secreção das defensinas. Bom, além da secreção de defensinas, também temos a produção de NETs. NET no inglês seria rede, né? Mas também é uma analogia aqui à sigla de armadilhas extracelulares de neutrófilos. Nós vamos ver que o neutrófilo tem a capacidade de produzir uma espécie de rede. Essa imagem também à direita aqui tenta ilustrar um pouquinho de forma mais metafórica como isso funciona. Seria como se uma teia de aranha fosse produzida aqui pelos neutrófilos e essa teia prendesse os micro-organismos para que o sistema imune pudesse agir sobre eles, levando à sua destruição. A gente sabe então que neutrófilo é uma célula que tem capacidade de fagocitose, produzir substâncias intracelulares para eliminar micro-organismos fagocitados, mas essas substâncias elas podem muitas vezes acabar até vazando e causando lesões no tecido, né? Além disso, neutrófilo tem vida curta. Mencionamos disso no primeiro vídeo, onde você tem ali uma grande produção de neutrófilos diária na medula óssea, para repor exatamente essa vida curta que o neutrófilo tem. Mesmo ativado, ele ainda dura poucos dias, e aí você precisa então uma reposição grande dessas células. Então, a quantidade de neutrófilos faz com que a sua morte seja inevitável. Isso se relaciona um pouquinho com essas atividades da produção das NETs, até mesmo com a explosão respiratória. O neutrófilo acaba morrendo naquele processo mencionado no vídeo passado, onde você tem as substâncias muito reativas, né, essas espécies reativas de oxigênio, que acabam lesionando o próprio neutrófilo e levando muitas vezes à sua morte. E as NETs têm um processo associado também com a morte do neutrófilo. Nós vamos ver que quando ele morre, ele acaba liberando o seu DNA e alguns conteúdos dos seus grânulos que vão formar essa rede adesiva, como se fosse uma teia de aranha, que visa capturar e ajudar na eliminação desses micro-organismos. Principalmente micro-organismos extracelulares, que foi onde a gente enfatizou do papel do neutrófilo no combate aos MOEC. Esses neutrófilos que acabam morrendo em grande quantidade vão formar, por exemplo, o pus. Né? O que é o pus que a gente vê em muitas infecções aí? O pus, basicamente, é uma coleção de células mortas, especialmente de neutrófilos. Vamos entender um pouco melhor como são essas armadilhas extracelulares. Então, a gente tem aqui algumas imagens. Essas imagens tentam explicar como isso funciona. Então, vamos começar aqui nas imagens da esquerda, onde a gente tem aqui o neutrófilo em vários estágios da evolução aí da formação da armadilha extracelular. Então, aqui, deixa eu dar um zoom aqui para a gente explorar melhor. Aqui na figura A, nós podemos ver mais à esquerda no cantinho aqui o núcleo em vermelho e o citoplasma em verde. A gente pode observar aqui que esses neutrófilos, então, tem aquele núcleo típico, polimorfo nuclear, multilobulado, que é diferente na figura B. Na figura B, a gente está observando uma cor diferente da relação do núcleo aqui, e o material nuclear ele está sendo enviado para fora, para o meio extracelular. Então, a gente vê esse material sendo
jogado aqui fora do neutrófilo, caracterizando a formação dessas armadilhas extracelulares do neutrófilo. Então, o que temos aqui? É o material nuclear, o DNA associado com estonas, com proteínas. A gente explora isso mais. E aqui nós temos uma imagem à esquerda, à direita, né, mostrando bactérias presas nessa rede. Bom, aqui na imagem da direita, a gente tem aqui a letra A, a letra B. A gente tem uma rede extracelular mostrando aqui uma bactéria aprisionada nessa armadilha, nessa net dos neutrófilos. Já a letra B, a gente mostra como que isso ocorre de forma esquemática. Então, olha aqui, tem o neutrófilo ativado, teve ali a sua lise, né, pela ação dos seus grânulos, espécies reativas de oxigênio, e você tem a extrusão, a liberação desse DNA no meio extracelular. Isso geralmente pode levar algumas horas, né, para acontecer. E aí você tem a liberação do DNA do neutrófilo, junto com estonas, inclusive com as enzimas, né, desses grânulos. Dá para lembrar aí que enzimas como a catepsina G, a elastase, vão estar presentes e, ao mesmo tempo que aprisionam essas bactérias, acabam também levando a sua digestão pela ação dessas enzimas, e essa destruição tem um mecanismo interessante pelo qual os neutrófilos podem levar à morte dos seus alvos, mesmo após a morte, né? Então, essa célula naturalmente morre, o neutrófilo morre, mas deixa ali uma armadilha para aprisionar bactérias extracelulares e elas seriam então eliminadas. Na imagem aqui em cima também temos outro exemplo, né, da matriz extracelular, onde você tem aqui a armadilha extracelular, composta pela cromatina liberada do neutrófilo e as bactérias aqui em vermelho, né, aprisionadas. Então, vou até dar um zoom aqui, né, para resumir. A gente tem a formação dessas nets, essas armadilhas extracelulares de neutrófilos, né, também pode fazer uma analogia como se fosse uma rede. É um mecanismo até descoberto recentemente, e o objetivo dela é imobilizar, acelerar também o processo de destruição de bactérias, de fungos extracelulares. Então, parece que esse mecanismo dos neutrófilos, quando ativados, acaba levando a habilidade deles de uma via autodestrutiva, que a gente ainda está descobrindo exatamente como isso funciona, mas já há uma denominação de um tipo de morte celular chamado de netose, que seria típico pelo processo de formação de armadilhas extracelulares, onde os neutrófilos formam essas armadilhas e acabam morrendo no processo. Então, a netose seria um tipo de morte por esse mecanismo, onde o neutrófilo, digamos, se sacrifica, né? Após a sua morte celular, os seus conteúdos nucleares, os seus grânulos ainda continuam agindo sobre bactérias e fungos. Então, essas estruturas acabam funcionando como uma teia, como uma rede, que visa aí aprisionar esses micro-organismos e eliminá-los. Essas nets, então, acabam associando com essas nets, então, contêm muita estona, DNA, grânulos dos neutrófilos, como a catepsina G, elastase, proteinases, né? E essas nets, então, ajudam a depositar no meio extracelular essas proteases, que são ricas dentro do neutrófilo, e isso ajuda a eliminar micro-organismos no meio extracelular, e localmente, então, você tem um ambiente altamente destrutivo. Lembrando, isso pode também causar lesões no nosso próprio organismo. Bom, se ficou confuso, então vou mostrar para vocês um videozinho para tentar resumir aí como que é a atuação dos neutrófilos a partir da formação de armadilhas extracelulares. Vamos acompanhar o vídeo aqui. Nessa micrografia eletrônica de varredura, os neutrófilos estão fixados a uma superfície plana e podemos ver as dobras abundantes de suas membranas celulares. Também podemos ver que os neutrófilos estão infectados com a bactéria gram-negativa Shigella, que aparece como objetos em forma de bastonite e também é colorida em vermelho. Visível em azul está uma malha fina de material fibrilar chamada armadilha extracelular de neutrófilos ou rede, que é capaz de capturar muito das bactérias Shigella. Uma armadilha é criada quando o neutrófilo lesionado expele o conteúdo dos seus núcleos, incluindo a cromatina, para o ambiente circundante através de uma forma especial de morte celular chamada netose. Neste vídeo, neutrófilos humanos foram courados com um corante que torna os seus núcleos azuis e depois são ativados quimicamente para induzir o processo de netose. O meio usado para cultivar as células contém um anticorpo que fica fluorescente quando a cromatina é expelida da célula, o que nos permite visualizar o processo que cria as redes, as armadilhas. Conforme mostrado pelo cronômetro, o vídeo comprime 4 horas de tempo real em aproximadamente 13 segundos.
Os núcleos de neutrófilos saudáveis normalmente têm vários lóbulos, como vemos aqui no início do experimento. No entanto, depois de aproximadamente 30 minutos, o núcleo dessa célula, assim como de muitas outras células, começa a se desintegrar, como podemos inferir a partir da quebra do padrão lobular e da difusão do corante azul. Então a gente pode até observar aqui que temos, de fato, a extrusão do material nuclear e os corantes ajudam a evidenciar isso. Então é um mecanismo muito interessante. A gente observa a presença de bactérias afixadas, né, nesse conteúdo. Então, tanto in vitro, né, como a gente vê também em vivo, você pode observar o neutrófilo com uma gama muito grande de mecanismos pelo qual ele pode combater esses micro-organismos extracelulares. Vamos finalizar o vídeo aqui então. Por todo o citoplasma. Após mais 15 minutos, a célula expele seu conteúdo para o espaço extracelular, conforme mostrado pelas nuvens verdes à medida que o experimento continua. Neutrófilos adicionais sofrem netose até que cerca de metade tenha gerado armadilhas extracelulares. Durante a infecção, os micro-organismos ficam presos nas redes, nas armadilhas, o que torna mais fácil a fagocitose dos neutrófilos ou macrófagos. Então, aqui um mecanismo de netose, mais uma vez, sendo mencionado, um mecanismo descrito até recentemente também, uma nova forma de morte celular, que geralmente a gente fala de apoptose, de necrose, mas a gente tem a piroptose, que foi mencionado lá quando envolve a atuação dos radicais livres nas espécies reativas de oxigênio, e também, no caso aqui, a netose, pelo mecanismo aí de armadilhas extracelulares. Os pacientes com doença granulomatosa crônica têm dificuldade em formar espécies reativas de oxigênio, o ingrediente necessário para a formação das armadilhas extracelulares. Posteriormente, esses indivíduos experimentam a formação reduzida dessas redes e acredita-se que isso possa contribuir para a suscetibilidade à doença. Bom, se você curtiu esse vídeo, você entendeu e achou super interessante esse mecanismo de armadilhas extracelulares de neutrófilos, lembra, me dá o kit aí, curte, compartilha e comenta esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal para ver o nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar dos problemas que essa resposta tão eficaz dos neutrófilos podem também causar em nosso organismo quando a gente está sofrendo um processo inflamatório ou mesmo uma infecção. Beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Até mais!